Olá, bom dia. O abandono da saúde pública que agrava ainda mais o sofrimento dos doentes. No interior de São Paulo, pacientes com câncer enfrentam longas peregrinações para se tratar quando poderiam ser atendidos bem mais perto de casa. Nos postos de saúde, o problema é a falta de medicamentos mais básicos. Em Goiânia, faltam analgésicos, antibióticos e remédio para pressão alta. Enquanto isso, a Anvisa gasta milhões para bancar viagens dos inspetores que fiscalizam empresas do exterior. A própria agência reconhece que o atual modelo é ultrapassado e custa caro demais, mas o sindicato dos servidores resiste às mudanças. A polícia fechou uma gráfica em São Paulo que produzia dinheiro falso até com marca d'água. A quadrilha enganava as vítimas e trocava as notas na saída de caixas eletrônicos. E depois de 13 inquéritos no Supremo, o líder do governo no Senado e presidente do MDB vira réu pela primeira vez. Romero Jucá é acusado de receber propina da Odebrecht. A Advocacia Geral da União pede que o STF priorize o julgamento do indulto de Natal concedido pelo presidente Temer. Foi uma reação à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que impôs limites ao benefício. A primeira mulher a comandar a agência de espionagem americana tem um histórico de torturas em prisões secretas. A polêmica Gina Haspel ganhou espaço com mais uma mexida no primeiro escalão de Trump. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, 14 de março. O Bom Dia Brasil está começando. A gente começa o Bom Dia de hoje falando das verbas milionárias gastas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com viagens internacionais. O objetivo é fiscalizar empresas estrangeiras que exportam para o Brasil. Então, o levantamento mostra, Ana Luísa, que são 14 milhões de reais por ano com passagens, hotéis, restaurantes, tudo pago pela Anvisa em viagens pela Europa, Estados Unidos, Ásia. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi em São Paulo. Bom dia, Rodrigo. Olha, é um processo caro e longo, né, para regularizar a entrada de remédios e equipamentos no país. Bom dia para você, Chico, Ana Luísa, bom dia a todos. Medicamentos e equipamentos já testados exaustivamente pelos melhores laboratórios do mundo. Além de cara, essa burocracia atrasa a chegada desse material para pacientes que correm risco de vida. Vamos ver na reportagem do Bruno Tavares, Larissa Santana e Sheila Natal. Viagens internacionais são rotina para os inspetores da Anvisa. É o trabalho deles fiscalizar as empresas estrangeiras que exportam para o Brasil. Isso custa dinheiro. 14 milhões de reais por ano com passagens e despesas pagos pela Anvisa. Também custa tempo dos inspetores. No ano passado, um deles passou 166 dias fora do Brasil, a serviço da Anvisa. Praticamente metade do ano. As viagens começaram por Alemanha e Espanha. Em fevereiro ele foi à China, voltou ao Brasil e 2 semanas depois estava na China de novo, com uma passagem pela Coreia do Sul. Em seguida vieram Singapura, Estados Unidos, Porto Rico, Bélgica e Holanda. Foram 9 países no ano. E uma conta de R$ 172.687, verba que o inspetor recebeu da Anvisa para bancar hotéis, transporte e alimentação. É a chamada diária. Ano após ano, os inspetores da Anvisa estão entre os campeões de diária do governo federal, individualmente, logo depois de fundações educacionais. Os números foram conseguidos pela TV Globo depois de um cruzamento de dados disponíveis no Portal da Transparência, site que divulga receitas e despesas do governo federal e em edições do Diário Oficial da União. Mas por que a Anvisa gasta tanto dinheiro e tanta mão de obra? É para emitir o certificado de boas práticas, um selo que garante que empresas estrangeiras seguem as normas e os padrões brasileiros. Mas enviar inspetores a cada empresa demora. E custa também o tempo dos fabricantes. Se o produto deles for um remédio, a espera é de alguns meses. Agora, se for um equipamento, como esse ultrassom, a fila chega a 2 anos e 8 meses, porque existem vários lançamentos nessa área.
A própria Anvisa reconheceu que esse processo precisa mudar e já criou um novo modelo, pelo menos para fiscalizar equipamentos médicos. Em vez de enviar seus próprios fiscais a outros países, a Anvisa vai usar a análise de inspetores locais, de autoridades de saúde estrangeiras, que tenham visitado os fabricantes. A parceria já foi firmada com Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Japão, Rússia, Singapura e Comunidade Europeia. Todas as autoridades regulatórias do mundo inteiro estão buscando novos mecanismos de uma maior confiança, de reconhecimento entre auditorias feitas por uma autoridade serem utilizadas por outra, exatamente para reduzir custos e pessoal que fica indisponível para outras ações quando está realizando aquela inspeção. Mas o novo modelo enfrenta a resistência dos próprios inspetores. O Sindicato dos Servidores de Agências de Regulação afirma que a aprovação por um inspetor estrangeiro é perigosa. Tem consequências de aumentar o risco à saúde da população brasileira. Trata-se de considerar documentos produzidos por outros países que não necessariamente utilizam os mesmos critérios da própria norma brasileira. A Anvisa diz que as análises estrangeiras são seguras e sem custo para o Brasil. O tempo que fabricantes de equipamentos passam na fila da Anvisa pode cair de 2 anos e 8 meses para 6 meses. A Anvisa estima que cortará 80% dos gastos com viagens internacionais. Mesmo assim, diz que ainda vai bancar inspeções fora do Brasil para analisar fabricantes de remédios e investigar denúncias. Os gastos milionários da Anvisa e o tempo perdido têm impacto direto na vida dos pacientes. Para eles, a espera por remédios ou medicamentos pode custar dias de vida. É a luta diária de Daniel. Ele nasceu com atrofia muscular espinhal, uma doença grave que leva à perda das funções motoras. Daniel depende destes aparelhos que o ajudam a respirar, a se alimentar e a manter o organismo saudável. De acordo com a ciência, pode levar à morte em até 2 anos de vida. Daniel completou 2 anos no último dia 3 de março. Com o tempo como inimigo, foi quase eterna a espera pela aprovação deste remédio no Brasil, o único capaz de combater e talvez barrar a progressão da doença. Levou 5 meses, um prazo até rápido para o padrão internacional. Depois das primeiras doses do remédio, a família agora olha para o futuro com esperança. À medida que ele for aprendendo e que ele for percebendo que ele tem uma possibilidade diferente da que ele tinha, ele vai se desenvolver cada dia mais, como ele já mostrou, né? Já vem demonstrando. Cadê o beijo? Pouco mais da metade das visitas internacionais feitas pela Anvisa são nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, segundo dados da agência dos últimos anos. Nesses casos, as autoridades sanitárias locais já fazem inspeção própria. Ou seja, a Anvisa repetiu o trabalho deles, gastando tempo e dinheiro. A gente viu a história, e aí fica, neste caso, Chico e Ana Luísa, a imagem do Daniel, como a gente viu, comparado a um técnico em um avião numa viagem ao exterior. Uma imagem que dói na gente, né, Rodrigo? Qualquer coisa que possa ser feita para agilizar a liberação de medicamentos e equipamentos, para trazer algum alívio para essa família e para tantas outras que sofrem no Brasil, está valendo, né? Rodrigo, eu não chego a afirmar, né, peremptoriamente, não, essas viagens são desnecessárias, mas certamente há como se economizar, como otimizar isso, como achar alguém que faça, como você falou, fiscalização lá fora, e isso traga mais benefícios para quem fica aqui. Porque olha só o que eu vou mostrar agora. Olha, enquanto o governo gasta milhões com viagens para garantir qualidade desses remédios que chegam aqui ao Brasil, faltam outros, medicamentos básicos, materiais básicos. Isso em hospitais públicos, em postos de saúde pelo Brasil afora, certamente você que está nos assistindo já viu posto de saúde e hospital público sem medicamento e sem equipamento básico, sem material básico. Olha, tem aí lugar que não tem gás, que não tem linha para sutura. Vou mostrar o exemplo em Goiânia, por exemplo. Além de remédios simples, analgésicos, antitérmicos, antialérgicos, faltam luvas, faltam máscaras, faltam sondas. Médicos e funcionários denunciam a precariedade completa dessas unidades.
Seu Joaquim estava suando frio, com a pressão altíssima. Procurou um posto de saúde perto da casa dele, mas foi encaminhado para outra unidade sem ser medicado. Mandaram para cá, simplesmente para colocar um remédio contra a pressão alta, né? Isso, acho que isso deve ter em todo lugar. Os medicamentos básicos estão em falta em vários postos de saúde de Goiânia. Neste daqui, não tem mais da metade dos remédios usados para tratamento de doenças comuns. Este mês, por exemplo, não veio nenhum tipo de anti-inflamatório. Os funcionários confirmam também que pelo menos 30 materiais de uso médico estão zerados no estoque, como luvas, seringas, fios cirúrgicos e vários tipos de sondas. Com uma câmera escondida, nosso produtor entrou em outra unidade de saúde e foi de sala em sala atrás de informações sobre remédios. A funcionária também explicou que os remédios chegam em pequenas quantidades e não duram nem um dia no estoque. O problema foi confirmado por uma médica que não quer se identificar, mas conversou com a gente por telefone. Antibiótico não tem, remédio para dor não tem. Tá faltando muita coisa. Eu sei de um colega que deu um plantão aqui que não tinha adrenalina, que é uma droga básica para uma parada cardíaca. Então assim, eu passo o plantão inteiro rezando para não ter paciente grave, porque se chegar não tem o que fazer por ele. Este rapaz, que tem acompanhado a avó nos postos de saúde, está indignado com a situação. Falta de material, os médicos estão todos assustados, sem estrutura nenhuma. Bom, a gente viu aí. Agora, o que dizem as autoridades? Olha só, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia disse que as denúncias das médicas não procedem não e que distribuiu remédios de acordo com o perfil de atendimento de cada unidade. A Secretaria disse ainda que já abriu processo para compra emergencial de medicamentos para normalizar a distribuição e que vai apurar todas as denúncias. É porque certamente essas autoridades não usam esse serviço de saúde que oferecem à população. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, falta de medicamentos, de material básico, mas faltam também serviços e estruturas importantes para o paciente, como esses aqui, olha só. No interior de São Paulo, o problema são as longas distâncias que pacientes com câncer têm que percorrer para fazer o tratamento. Mesmo existindo hospitais especializados perto das cidades onde esses pacientes moram, eles precisam viajar até 400 quilômetros por dia para conseguir atendimento. Os locais são definidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Seu Claudino mora em Lucélia, no centro-oeste de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros de Presidente Prudente. No final do ano passado teve câncer de próstata, fez a cirurgia e parte do tratamento na cidade vizinha. Agora foi avisado que vai fazer a radioterapia em Ourinhos, uma viagem de quase 500 quilômetros de distância da casa dele. Ele não tem condições de se deslocar um carro todo dia para andar 230 vezes, 230 para voltar. Aí não aguenta. Seria compreensível se em Presidente Prudente não tivesse vaga para o tratamento. Mas esta clínica de radioterapia é credenciada pelo Ministério da Saúde e atende pacientes da rede pública. Tem capacidade para atender até 100 pessoas por dia, mas apenas 70 estão sendo tratadas aqui. Elaine é auxiliar de enfermagem e mora em Marília, também no interior de São Paulo, e vive uma situação semelhante. No ano passado descobriu um câncer de mama, fez cirurgia e iniciou a quimioterapia no hospital de Marília mesmo. Mas a fase final do tratamento, a radioterapia, ela tem que fazer em Presidente Prudente. Eu achava que eu ia fazer todo o tratamento aqui em Marília. Todos os dias, Elaine acorda de madrugada. Ela e mais 14 pacientes de Marília viajam de van quase 400 quilômetros, ida e volta até o Instituto de Radioterapia de Presidente Prudente, no extremo oeste do estado de São Paulo. É cansativo. É bastante cansativo, porque eu não durmo à noite com medo de perder hora. Quem determina onde o paciente será tratado é a Secretaria Estadual de Saúde. Passar 5 horas na estrada dentro da van é uma prova de resistência para esses pacientes. O corpo, eu acho que fica um pouco debilitado por conta da radioterapia, né? O seu psicológico não fica legal e é cansativo mesmo. Cansa mais é o tratamento ou esse percurso que a senhora tem que correr todo dia? Percurso. O tratamento, por enquanto, está indo de boa. Uma medida simples poderia resolver a situação.
Os pacientes de Lucélia poderiam ser tratados na cidade vizinha de Presidente Prudente e os de Marília no Hospital do Câncer da Santa Casa de Ourinhos, que fica a 100 quilômetros de Marília. O serviço também é credenciado pelo Ministério da Saúde com vagas disponíveis, mas faltam pacientes. O equipamento é de última geração, novinho em folha, e há aproximadamente 1 ano e meio passou a atender pacientes SUS. A unidade tem capacidade e dinheiro enviado pelo governo do estado para atender 27 pacientes por dia, somente da região de Marília, mas atualmente atende apenas 11. E aí, na maior parte do dia, o equipamento fica aqui, parado, sem trabalhar. O convênio estadual é de R$ 930 mil por ano. Nós temos equipamento de ótima qualidade, equipamento de ponta, equipe muito bem treinada e nós estamos preparados e prontos para atender os doentes. Basta que eles venham até aqui. Ou seja, além da falta de remédios, da falta de material básico, falta gestão também. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo disse que pediu ao Ministério da Saúde a expansão da oferta de radioterapia na cidade de Marília. Sobre o encaminhamento de alguns pacientes a Presidente Prudente, a Secretaria disse que foi uma medida de emergência para garantir o tratamento e que os repasses para a Santa Casa de Ourinhos foram ampliados para receber novos pacientes. Mas a Secretaria não explicou por que os pacientes precisam viajar para tão longe quando poderiam ter atendimento pertinho de casa. Nós vimos que enquanto falta de tudo para socorrer pacientes, inspetores da Anvisa gastam verbas milionárias em viagens ao exterior para fazer um trabalho questionável. Vamos conversar com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Os gastos com saúde no Brasil, pode estar até aquém do que deve ser o necessário. Mas só que tem que saber como se gastar, como gerir isso. O que tem acontecido é que a conta sempre sobra para quem precisa mais, Pois é, Chico, e depois que a gente viu essa reportagem aí da Anvisa, é bom esclarecer o significado da sigla. É Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não é Agência Nacional de Viagens Sociedade Anônima, É bom esclarecer. E faz um bom trabalho, aliás, mas tem essa questão aí do excesso de viagens, E enquanto o inspetor da Anvisa vai de avião, a gente viu aí que pacientes têm que percorrer longas distâncias para conseguir tratamento de câncer, E assim roda esse mundo de saúde pública no Brasil, Até no estado mais rico, como a gente viu aí, tão rico quanto o cofre de viagem da Anvisa. Depois falta até um simples raio-x. Agora, pena que um leigo não entenda aí como tem que voar para o mundo, pelo mundo, para fiscalizar um aparelho alemão ou japonês, se o próprio fabricante sabe que tem um nome a zelar, que existe uma garantia, que existem testes na entrega no Brasil. Mas o leigo não tem que se meter, ainda mais em corporações que se apropriam do que seria para servir ao público. Aí sobra o seu Claudino aí que a gente mostrou, Tem que viajar quase 500 quilômetros de ida e volta para radioterapia do câncer da próstata, dona Elaine, que precisa se acomodar numa van cheia por 400 debilitantes quilômetros diários, como se já não bastasse a radioterapia. Faltam vagas, faltam remédios. O que a gente viu em Goiânia acontece no país inteiro. E imaginem as pessoas com direito garantido pela Constituição tem que procurar defensor público, entrar na justiça para garantir um direito básico. Dinheiro não falta, o que mostram essas viagens da Anvisa. Agora eu pergunto, será que não haveria também inspetorias em tantas secretarias de direitos humanos para denunciar essas coisas? Todos pagam tantos tributos e certamente dinheiro existe. Talvez falte canalizar o dinheiro para os fins do Estado. Talvez falte, como a Ana Luísa acabou de lembrar, gestão. Falte mais gerenciar os serviços públicos. Mas se for de gerência, de gestão, de capacidade, de preparo, falta isso e não falta dinheiro, falta gestão, aí fica mais complicado. Porque aí vem de longe, vem lá dos bancos das salas de aula. Ana e Chico? Obrigada, Alexandre. E o presidente do MDB e líder do governo, Romero Jucá, virou réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva
e lavagem de dinheiro. Por isso a gente volta a Brasília agora para falar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. A primeira denúncia recebida com base na delação premiada de executivos da Odebrecht. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Um dos ex-executivos da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que o senador Romero Jucá recebeu R$150 mil de propina em troca de ajuda para a Odebrecht na tramitação de medidas provisórias de interesse da empreiteira. Foi uma decisão por unanimidade. A primeira turma do Supremo aceitou a denúncia e decidiu tornar Romero Jucá réu por corrupção e lavagem de dinheiro. O senador do MDB é acusado de pedir à Odebrecht R$150 mil em propina. O dinheiro seria para a campanha do filho dele, Rodrigo, em 2014, quando foi candidato a vice-governador de Roraima. O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou em delação premiada que a doação foi feita ao diretório do MDB. Em troca, a empreiteira esperava ajuda de Jucá durante a tramitação de medidas provisórias no Congresso. A gente entregava as notas técnicas, e fazia essa discussão, e a partir das notas técnicas eram geradas emendas. Eu me lembro na época que o senador Romero Jucá tinha a ideia de ser o relator dessa matéria, acabou não sendo, mas ele foi presidente da comissão mista que analisava a matéria no Congresso Nacional. O relator da ação no Supremo, ministro Marco Aurélio Mello, defendeu a investigação. Observem não haver dúvidas sobre a atuação parlamentar do denunciado na tramitação das medidas provisórias mencionadas na inicial. É ponto incontroverso ainda a realização de reuniões entre o congressista na condição de líder do governo e de presidente da comissão mista e o delator, antes e durante o período no qual se deu o processo legislativo referente às citadas medidas. No momento em que a primeira turma julgava a denúncia, Romero Jucá estava discursando no Senado. Ele nega as acusações e, ao saber que tinha virado réu, reafirmou que todas as doações para a campanha do filho foram legais. Eu estou tranquilo, vou responder tudo, provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. Os próximos passos serão a coleta de provas e os depoimentos de testemunhas e do senador. Aqui no Supremo, Jucá também é alvo de mais 12 inquéritos, 3 deles já com denúncia. São casos relacionados às operações Lava Jato e Zelotes e também um processo por desvios de recursos da usina de Belo Monte. O MDB lamentou que doações legais sejam criminalizadas com base no que chamou de apenas depoimentos mentirosos de delatores. O partido reforçou ainda a confiança na justiça e informou que espera que a verdade supere as insinuações. Lembro que agora Romero Jucá virou réu, Ana Luísa e Chico. E aí, toda a sociedade espera que a verdade supere tudo mesmo, e que seja a medida. Obrigado, Juliana. E agora a notícia internacional triste, morreu hoje aos 76 anos, o físico britânico Stephen Hawking, ele que ajudou a humanidade a entender um pouco melhor o universo. Vamos falar no Reino Unido, onde ele nasceu, vamos falar com a Cecília, onde ele morreu também. Cecília Malan, uma história de superação e sabedoria que inspira, inspira todo mundo. Quando a gente vê a dificuldade dele. Chico, o mundo lamenta a perda dessa mente brilhante que, apesar das limitações de uma doença degenerativa, nos inspirou a olhar para o espaço com mais curiosidade. Stephen Hawking morreu em casa. A notícia foi confirmada hoje cedo pelos 3 filhos dele. Lucy, Robert e Tim elogiaram a coragem e a determinação do pai e disseram que o bom humor dele pode inspirar pessoas mundo afora. As redes sociais transbordam com homenagens de amigos e admiradores. O legado dele será lembrado enquanto houver cientistas, resumiu um colega. A NASA escreveu que espera que Stephen Hawking continue voando como super-homem. E a Universidade de Cambridge destacou uma frase dele: olhe para as estrelas e não para os próprios pés. Que Stephen Hawking continue inspirando jovens, meninos e meninas a se encantarem pelo mundo da ciência. Já eu volto com outras notícias aqui da Europa. Ana, Chico. Combinado, Cecília, obrigada.
Vamos conversar agora com a Isabela Camargo, vamos falar da previsão do tempo. Isabela, ontem você falou de geada e o destaque hoje é o calor. Temperaturas lá no alto e lá embaixo, onde? Não, Chico, lá embaixo em nenhum lugar, viu? Bom dia para você, para Ana, bom dia a todos. A natureza está bem dinâmica, Chico. Já está quente na maior parte do país e vai esquentar mais até em locais onde teve geada ontem, que nós mostramos aqui. Dá uma olhada aqui, curioso. Tem uma baita frente fria se aproximando do Uruguai e ela tem força suficiente para atrair o calor da porção norte do país. Então, 5 estados estão em pré-frontal hoje. Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, os 32 graus que devem ser registrados em Porto Alegre e Florianópolis também devem ser marcados aqui em Manaus, Macapá e lá no Rio Grande do Norte. Na capital paulista, hoje a previsão é de 33 graus, 34 em Cuiabá e 35 no Rio de Janeiro. Ou seja, como está bem quente, né, com todo esse calor, mais a umidade que está circulando, né? Olha só, a circulação aqui das áreas de instabilidade que vão do Nordeste, passam pelo Norte e estão vindo aqui pelo Centro-Oeste e vão chegar no Sul e no Sudeste também. Essas áreas de instabilidade, essas nuvens de chuva já provocaram mais cedo, em 2 horas apenas, 40 milímetros em Vilhena, Rondônia e 20 em Timóteo, Minas Gerais. Então não se engane, mesmo com o sol que está fazendo nessa manhã, se ainda não está chovendo na sua cidade, mais tarde pode chover do Amapá até o Rio Grande do Sul. As áreas em verde escuro, a gente vai ter menos sol, ou seja, mais nuvens no céu. Só 3 áreas hoje com tempo firme. Do norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará, do interior do Rio Grande do Norte até o norte de Sergipe e do Espírito Santo, pegando parte do Rio e Minas. Só que, gente, está tão estável a atmosfera que nada impede, tá, que essas nuvens aqui de Minas também não desgarrem, não provoquem pancadas de chuva aqui no Espírito Santo e no Rio também. Agora, de toda essa chuva, a mais volumosa vai ser aqui, olha, Mato Grosso, Tocantins e na Bahia. Atenção, Salvador, como em um dia choveu metade do que normalmente chove, né, no mês inteiro, hoje pode chover mais, o risco para novos deslizamentos é muito alto e a chuva continua até o final de semana. Para encerrar, é importante você saber que amanhã tem previsão de temporais na região sul, a frente fria vai avançar pela região, provocando chuva volumosa, raios e ventania e vai trazer uma mudança bem forte aqui para São Paulo, Chico e Ana, com mais temporais amanhã. Mas aí já está todo mundo avisado. Tá certo. Obrigada, Isabela. Bom dia para você. Para nós, obrigada. E a seguir, a polícia liberta um motorista feito refém durante um roubo de carga no Rio. Quem é a primeira mulher escolhida para chefiar a agência de espionagem americana envolvida em polêmicas e acusada de tortura? E a fábrica de dinheiro falso em São Paulo. Eram reais, dólares e euros feitos dentro de casa e até com marca d'água. Agora, 8h04 pelo horário de Brasília. Em São Paulo, a polícia prendeu 2 pessoas que falsificavam dinheiro em casa. Os policiais encontraram mais de 3,5 milhões de reais, além de dólares e euros também. Rodrigo, as notas falsas eram parecidíssimas com as verdadeiras, hein? Olha, os repórteres que tiveram contato aí com esse dinheiro falso disseram que é muito difícil identificar a diferença, viu? As notas tinham até um falso filete de microfilme e marca d'água. Essa casa simples no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo, escondia uma fábrica de dinheiro falsificado. Na sala, em vez dos móveis, máquinas impressoras, papel e tinta. Material usado pelos criminosos para imprimir as cédulas falsas. O processo de fabricação incluía as matrizes e equipamentos para secar o dinheiro. Esse é papel para imprimir dinheiro. Estão prontas para recortar. Já pronto para ser colocado em circulação. Essa gráfica funcionava há pelo menos 2 meses, produzia principalmente notas de 50 e de 100 reais. Os bandidos também falsificavam dólares e euros. As cópias eram muito parecidas com as notas originais. Tinha o filete que simula o microfilme do dinheiro e até a marca d'água com o símbolo da República. Segundo a polícia, os criminosos convenciam quem saía com dinheiro verdadeiro de caixas eletrônicos a trocar pelas notas falsas, alegando que precisavam de troco. 2 homens foram presos, o dono da casa, Nelson Yuji Sato Fukuhara, e o vizinho dele, Marcelo Bruce. São técnicos, um especializado no papel, na impressão, outro especializado na tinta, no layout e outras coisas que são... Então, cada um tem uma função específica. Falsificar dinheiro é crime federal, pena de 3 a 12 anos de prisão.
Chico e Ana Luísa. E do jeito que está aquele ali, é difícil até para um especialista identificar, né, Rodrigo? Impressionante. Só dá para... Só com a luz mesmo, a luz negra, né, que o pessoal usa ali, que dava para perceber a diferença. Verdade. Obrigada, Rodrigo. Valeu. E olha, a polícia libertou um caminhoneiro feito refém por bandidos ontem à noite no Rio. Os criminosos queriam levar a carga para dentro de uma favela. Um ladrão foi preso. Só no começo desse ano, o Estado registrou quase 1.000 roubos de carga. Esse caminhoneiro falou dos minutos de pânico que viveu ontem à noite. Ele já desceu do banco de trás do carro, já entrou pela janela do caminhão e já foi me ameaçando que me matasse e que eu tinha que ir pro inferno 2 vezes para ir pro inferno de novo e me levar, não custava nada. Ele dirigia esse caminhão carregado de carne quando foi atacado por bandidos. O motorista foi rendido bem na hora em que passava pelo Trevo das Missões, que liga a rodovia BR-040 à Avenida Brasil. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram chamados e conseguiram parar o caminhão a cerca de 3,5 km do local do roubo. Um bandido foi preso e os outros assaltantes fugiram num carro. A PM disse que os bandidos levariam a carga para a favela Furquim Mendes, no Jardim América, zona norte do Rio. A comunidade fica bem perto do ponto onde os criminosos renderam o motorista. São cerca de 6 quilômetros de distância. A polícia já sabe que as quadrilhas atacam os motoristas nas vias expressas perto das comunidades para facilitar a fuga. Só no primeiro mês do ano, 977 cargas foram roubadas em todo o estado. Em média, são 31 caminhões assaltados por dia. Os caminhoneiros dizem que se pudessem escolher, não fariam mais entregas aqui no Rio. Nem os motoristas daqui do Rio não gostam de carregar pro Rio. Todo dia, se não acontece com a gente, acontece com alguém que tá lá junto com a gente, que vai esperando no mesmo local da gente. Toda hora a gente tá sabendo notícias, assim. Que terror, hein, que essas pessoas vivem. 8h10 agora, a Glória vai atualizar pra gente a situação em São Paulo do trânsito, transporte. Rodrigo, vamos ver um acidente que ocorreu mais cedo no viaduto Engenheiro Alberto Badra. Foi um engavetamento que teve em cima do viaduto e o pessoal que chegava da Dutra para pegar ali a Radial Leste enfrentou uma baita de uma lentidão. 4 veículos envolvidos nesse acidente. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo Globocop. Informação de que a pista está liberada e a gente vai atualizar agora no Waze como é que está a situação ali no viaduto. Ainda o trânsito muito difícil para o pessoal que sai da Dutra em direção ali à Radial Leste, tá vendo? Ó, trânsito bem complicado em direção à Radial Leste. Depois, passado o viaduto Engenheiro Alberto Badra, a situação melhora. Temos a nossa câmera, inclusive, ali na Aricanduva. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a situação, então, para o motorista na imagem, ao vivo. Aqui mostrando lentidão, então, no viaduto e lentidão também no sentido ali da rodovia Presidente Dutra, mostrando para vocês na imagem ao vivo da nossa câmera ali na Aricanduva. Teve acidente mais cedo também, que eu mostro daqui a pouquinho para vocês na Hageb Bischoff. Tá bom, valeu, tá bom? Glória, Daqui obrigado. a pouco eu trago as imagens para vocês, então. A gente vai para um intervalo agora e já vamos falar do conflito do momento entre o judiciário e o executivo brasileiros, o indulto de Natal para os acusados de corrupção. Tem toda essa discussão rolando, a gente vai atualizar você. E ainda outras notícias de São Paulo, agora 8h11. Vamos agora a Brasília porque o governo reagiu à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de impedir que condenados por corrupção possam se beneficiar do indulto de Natal assinado pelo presidente Temer. Juliana, é mais um conflito entre executivo e judiciário. Ana Luísa, um dos ministros do governo Temer, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, foi escalado para atacar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro da Justiça também criticou a decisão. E a Advocacia Geral da União pediu para a presidente do Supremo Tribunal Federal que dê prioridade ao julgamento no plenário da ação que questiona o decreto natalino do presidente Temer. Foi mais um dia de irritação no Planalto, que à noite pediu ao Supremo, por meio da Advocacia Geral da União, pressa no julgamento em plenário. O governo quer manter do indulto de Natal o perdão aos presos como assinado pelo presidente Temer. Há 2 dias, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu o indulto para condenados, por exemplo, por corrupção e lavagem de dinheiro. E os ministros do Supremo terão que dizer se concordam com o entendimento de Barroso.
Ontem o governo botou 2 ministros para criticar a decisão de Luiz Roberto Barroso. Carlos Marum, da Secretaria de Governo, disse que cabe ao presidente decidir e ameaçou retomar o mandato de deputado para pedir o impeachment do ministro Barroso. Mas disse que falava por si e não em nome do governo. Deveria voltar ao parlamento e de lá tomar essa atitude. Se você me perguntar se antes disso eu vou conversar com o presidente, eu daí devo até confessar para você que eu faria isso. Para o partido Rede, essa ameaça é inaceitável. É uma ameaça que se traduz em clara tentativa de intimidação a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma das maiores ofensas que nós já tínhamos visto na nossa história republicana. Para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, Barroso não poderia ter mudado o decreto de indulto. Se inconstitucional a opção, suspende-se. Se interpretável, que o faça conforme a Constituição. Porém, não cabe legislar em substituição. Esse decreto do indulto de Natal foi assinado em dezembro pelo presidente Michel Temer e tinha sido suspenso liminarmente ainda no ano passado pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e também criticado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que disse que era o mais generoso dos últimos 20 anos. Ela também defendeu a suspensão do decreto, que agora está suspenso em partes. Pela decisão do ministro Barroso, podem sair da cadeia os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão e os corruptos não podem se beneficiar do indulto. Para Barroso, a falta de punição para criminosos de colarinho branco aumentou a prática desses delitos. O ex-presidente do Supremo, Aires Brito, disse que concorda que alguns condenados não podem ter direito ao benefício e que o Supremo pode sim mexer nas regras definidas pelo presidente da República. Indulto não é cheque em branco, não corresponde à noção antiga de poder discricionário isento de exame por outro poder. Eu acho que corrupção sistêmica no âmbito de uma organização criminosa, eu acho que essas figuras delituosas são incompatíveis com a ideia de indulto. Ainda não existe uma previsão de quando a ministra Carmen Lúcia vai decidir sobre esse pedido feito pela Advocacia Geral da União, Ana Luísa e Chico. Pois é, Juliana, e olha, o governo ainda teve outro constrangimento. A Polícia Federal fez buscas no Palácio Planalto procurando e-mails do ex-assessor de Temer, aquele flagrado na corridinha, com a mala, com R$500 milhão, lembra? Juliana, foi nesse inquérito aí que o presidente teve o sigilo bancário quebrado, né? Pois é, Chico, e ontem à noite o ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido dos advogados do presidente Temer para terem acesso aos documentos dessa investigação. Temer chegou a garantir que iria divulgar os extratos bancários, agora aliados do presidente reavaliam essa decisão. A defesa do presidente Michel Temer terá acesso à decisão de quebra do sigilo bancário dele, mas não agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que o acesso só será permitido tão logo esteja documentada nos autos a prova decorrente das diligências sigilosas deferidas, ou seja, só depois que todos os dados chegarem ao STF. A medida faz parte do inquérito que investiga se Temer editou um decreto em maio do ano passado, alterando regras do setor portuário para beneficiar algumas empresas, entre elas a Rodrimar, em troca de propina. Barroso é o relator do inquérito, que foi aberto em setembro do ano passado. No último dia 5, o ministro autorizou a quebra do sigilo bancário de Temer. Ao saber da decisão, o presidente Temer garantiu que iria divulgar os extratos bancários. Só que a atitude foi criticada por políticos aliados e pela defesa do presidente, que pediram que ele reavalie a decisão. Em conversas reservadas, o próprio presidente admitiu o arrependimento e agora estuda estratégias para adiar ou até mesmo evitar a divulgação. A intenção é colocar a responsabilidade da divulgação nas mãos do ministro Barroso, argumentando que os dados bancários do presidente integram um inquérito que tem parte das diligências em sigilo.
Nesta terça-feira, assessores do presidente Temer confirmaram que policiais federais fizeram buscas no Palácio do Planalto semana passada. Eles estavam atrás de e-mails de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presidente Temer, que ficou conhecido como o homem da mala de R$500 mil da JF. Os investigadores querem ter acesso ao computador e às mensagens de Rocha Loures, que despachava de uma sala do Palácio do Planalto, no mesmo andar onde trabalha o presidente. Além de Rocha Loures, o ministro Luiz Roberto Barroso também pediu a quebra dos sigilos dos telefones, e-mails e redes sociais do coronel João Batista Lima, amigo de Temer, do dono da Rodrimar, Antônio Celso Greco, e do diretor da empresa, Ricardo Mesquita. Rocha Loures e o coronel Lima são suspeitos de intermediar o suposto pagamento de propina envolvendo o MDB e Temer. Em nota, o Planalto confirmou que recebeu notificação do STF sobre a quebra de sigilo telemático de Rocha Loures e disse que todas as informações estão sendo providenciadas e serão enviadas tão logo o levantamento seja concluído. A defesa de Rodrigo Rocha Loures afirmou que ele não participou de nada para beneficiar a Rodrimar ou qualquer outra empresa do setor. A Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita não quiseram se manifestar. E nós não conseguimos localizar o coronel João Batista Lima Filho. No início do ano, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, declarou que não vê motivo para rediscutir a prisão depois da condenação em segunda instância, apenas 2 anos após o entendimento firmado pela maioria dos ministros. Ontem, no evento da Folha de São Paulo, a presidente do Supremo foi questionada sobre como lida com a pressão para revisar a decisão sobre a segunda instância. Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. Desde 2016, o plenário do Supremo entendeu que a pena pode começar a ser cumprida após a condenação na segunda instância da Justiça. De lá para cá, parte da classe política não se conforma e quer rediscutir o entendimento da maioria dos ministros. Ana Luísa, Chico. Obrigada, Juliana. E a seguir tem operação agora de manhã para combater as milícias no Rio. E o Reino Unido vai anunciar sanções contra a Rússia pelo caso do ex-espião envenenado. Agora são 8h22, hora de Brasília. O Ministério Público pediu o bloqueio de R$10 milhões da empresa Anglo American, responsável pelo derramamento de minério no córrego que abastece a cidade de Santo Antônio do Grama, na zona da Mata Mineira. Técnicos do IBAMA sobrevoaram a região e estimaram um vazamento de pelo menos 250 metros cúbicos do mineroduto da Anglo American. A empresa disse que a mistura que vazou é composta de minério de ferro e água e que esse resíduo não é perigoso. Mesmo assim, o fornecimento de água foi suspenso para 4.100 pessoas. No fim da tarde de ontem, os moradores fizeram um protesto. Equipes do Ministério Público e da Secretaria de Meio Ambiente passaram o dia avaliando a extensão dos danos ambientais. Ontem, o minério chegou ao Rio Casca, que abastece a cidade com o mesmo nome. Durante a madrugada, a Anglo American criou um sistema de captação provisório, bombeando água de outro córrego para permitir o abastecimento de metade da cidade. Ana Luísa, a Anglo American diz que tem distribuído água mineral para os moradores de Santo Antônio do Grama e que até sexta-feira será instalada uma adutora para funcionar como alternativa permanente de captação de água. Aproveitando hoje, inclusive, que vai ser um dia com bastante sol, né, em todo o país, nós já falamos mais cedo, mas agora eu vou falar para São Paulo. Hoje, Rodrigo, vai ser um dia muito quente, tá? Se prepare para 33 graus mais tarde na capital paulista. Nós já temos 24 agora, lembrando que é uma semana, a máxima foi de 23, olha só que diferença, então hoje 33 graus. Tem muita umidade circulando na atmosfera, então veja só, nós estamos com uma frente fria lá no Uruguai, mas ela já consegue trazer, olha, calor aqui da região norte, tá? Então vem aqui esse ar bem quente junto com a umidade que está circulando. Nós temos áreas de instabilidade já rondando aqui, olha só, tá? E isso vai ganhando corpo durante o dia, tá certo? Então se prepare. Se você está saindo de casa agora, tá vendo esse dia bonito? Mais tarde nós podemos ter chuva e pode ser chuva forte, tá, Rodrigo? Aquela chuva volumosa e que vai vir como veio anteontem, com rajadas de vento e com raios também. Pelo menos estamos com todas as condições para que isso aconteça. Que calorão aí.
Pois é, e vamos ficar assim, olha, até sábado. Então, amanhã nada muda, mínima de 21, máxima de 32. Sexta-feira a gente vai ter uma pequena queda, tá, na temperatura máxima, por conta dessa frente fria que hoje está lá no Uruguai, ela vem seguindo o caminho pela região sul, vai chegar aqui amanhã. Então, na sexta a gente vai sentir essa pequena queda e no sábado o calor aí volta para os 30 graus. E o que não muda de hoje até o final de semana são aí as pancadas de chuva, chance grande aí até o final de semana. Valeu, Isa, obrigado, bom dia para você. Pra nós, até amanhã. Já para o intervalo, já a gente vai saber quem é a mulher nomeada pelo presidente americano Donald Trump para ser a nova chefe da CIA. Mais detalhes da história dela, o serviço secreto dos Estados Unidos. E também mais notícias de São Paulo, agora 8 horas e 1 minutos. O presidente americano Donald Trump demitiu ontem o secretário de Estado Rex Tillerson. Ele ficou sabendo da demissão através da rede social de Trump. É mais uma baixa num governo que vem se mostrando frágil desde o início. Com a saída de Tillerson, já são 36 demissões ou renúncias de assessores do presidente Trump desde o início do governo, média de 1 a cada 10 dias. Na semana passada, o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Gary Cohn, deixou o cargo depois que Trump decidiu sobretaxar o aço e o alumínio importados. Quem também pediu para sair nos últimos dias foi a diretora de comunicação da Casa Branca, Hope Hicks, uma aliada de longa data do presidente. As demissões que deram mais dor de cabeça ao presidente Trump foram a do estrategista-chefe Steve Bannon e a do diretor do FBI, James Comey. Eles deram informações comprometedoras sobre a relação da campanha de Donald Trump com os russos nas eleições de 2016. Depois da demissão, Rex Tillerson disse que ainda tinha muita coisa a fazer a respeito do comportamento perturbador do governo russo. Para o lugar dele, Trump nomeou Mike Pompeo, diretor da CIA. Pela primeira vez, a Agência Central de Inteligência Americana vai ser comandada por uma mulher. A escolhida por Trump é Gina Haspel, que assume o cargo envolvida em muitas polêmicas. Gina Haspel, de 61 anos, é a atual vice-diretora da CIA e tem mais de 30 anos de trabalhos na agência, alguns deles bem polêmicos. Haspel passou a maior parte da carreira na CIA trabalhando disfarçada e participou diretamente de um programa que mandava suspeitos de terrorismo para serem torturados em prisões secretas americanas em outros países. Em 2002, Haspel comandou pessoalmente a tortura de 2 suspeitos de terrorismo. Mais tarde, também foi acusada de mandar apagar as gravações dos interrogatórios brutais que aconteciam em uma prisão na Tailândia. Depois de anunciar a nova diretora, Trump elogiou a carreira e a experiência de Haspel. Ele disse que ela é uma pessoa extraordinária que ele conhece muito bem. A tortura foi amplamente utilizada pela CIA depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. A agência e o governo do presidente George W. Bush chegaram a criar um nome para as técnicas de interrogatório que incluíam, por exemplo, afogamentos para obter informações. Era o Programa de Interrogatório Intensificado, usado para lidar com suspeitos de terrorismo. Depois que o programa secreto foi revelado, os Estados Unidos reconheceram que esses métodos eram tortura mesmo. E, portanto, uma violação de tratados internacionais e dos direitos humanos. Em 2014, um comitê do Senado americano concluiu também que os interrogatórios sob tortura durante o governo Bush não revelaram nenhuma informação útil para a segurança do país. A administração Trump tem uma visão mais tolerante da tortura. O presidente já disse mais de uma vez que ela funciona. Para que Haspel se torne a primeira mulher a comandar a agência de espionagem americana, o nome dela ainda tem que ser aprovado pelo Senado. O que o Human Rights Watch pediu que não aconteça. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos disse que a nomeação de Haspel é preocupante por causa do passado de aprovação da tortura e que o governo deveria investigá-la pelas práticas abusivas e não nomeá-la. A primeira-ministra britânica, Theresa May, deve anunciar sanções econômicas e diplomáticas contra a Rússia por causa do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele. Vamos voltar a Londres, então, com a Cecília. Cecília, as medidas devem ser divulgadas ainda hoje, hein?
Devem sair ainda hoje, sim, Ana, porque o prazo para que a Rússia esclarecesse seu envolvimento nesse caso já terminou. A embaixada russa aqui em Londres se negou a responder ao ultimato sem antes receber para análise uma amostra do suposto veneno usado no ataque contra os dois. Agora há pouco, o governo de Vladimir Putin voltou a dizer que as acusações não têm fundamento e anunciou que vai pedir autorização para visitar a filha do ex-espião. Ela segue internada em estado grave, assim como o pai. Valeu, Cecília. Glória de volta, 8h39. Diga lá, Glória. Atualizando a situação do transporte coletivo, viu, Rodrigo? Destaque para a linha 2 verde do metrô, porque até agora há pouco estava cheio de problema por lá. Aqui aparece operação normal, mas na verdade está normalizando. Teve falha no sistema de portas de um trem na estação Tamanduateí da linha 2 verde, sentido Vila Madalena. Por causa disso, a linha toda ficou com velocidade reduzida e agora é que a situação está se normalizando por lá. Vamos dar uma olhadinha numa imagem de um acidente que teve mais cedo entre um ônibus e uma moto. Foi na Ragué Bischoff. O motociclista fugiu do local do acidente, agora pistas liberadas. Ok, obrigado. 7 pessoas foram presas agora de manhã numa operação para combater uma milícia que atua na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Pedro Figueiredo tem as informações e, como é milícia, a gente esperava isso. Entre os presos estão policiais militares, infelizmente, né, Pedro? É isso, Chico. Bom dia para você, bom dia a todos. 3 policiais militares já foram presos. Ao todo foram cumpridos 6 dos 8 mandados de prisão e uma 7ª pessoa foi presa em flagrante. Entre os presos, o policial militar Márcio Lima da Cunha, conhecido como Zebu e apontado como chefe da milícia. Essa operação do Ministério Público do Rio e da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado tem como objetivo combater uma milícia que atua na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense. As investigações apontam que, além de cobrar taxa de segurança, o grupo também explora o serviço de sinal clandestino de TV a cabo, a venda de água, gás e até cestas básicas e também o transporte alternativo. Os moradores dizem que o bando anda armado com fuzis e pistolas pelas ruas. Nesse momento, os agentes cumprem um mandado de busca e apreensão no batalhão da Polícia Militar em Mesquita, onde a maior parte dos PMs presos trabalha. Chico e Ana. Obrigada, Pedro, pelas informações. Isso aí, chegamos ao fim. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, muito show de bola aí hoje. Valeu, Cris. Olha só, pessoal, vou desejar uma boa quarta aí para todos e até amanhã. Boa quarta. Daqui a pouco serão divulgados os detalhes do Enseja deste ano, que é aquele exame que dá o certificado de ensino médio para jovens e adultos. A gente vai acompanhar. Uma ótima quarta para você. E a gente acompanha as homenagens a um dos maiores gênios da ciência, o britânico Stephen Hawking, que morreu hoje aos 76 anos. Agora há pouco, a primeira-ministra Theresa May e o ator Eddie Redmayne, que interpretou Hawking no cinema, lamentaram a morte dele. Acho que dá para dizer sem erro que o mundo tem hoje mais cientistas graças a Hawking. Até amanhã, gente. Até amanhã, pessoal. Gente, uma ótima quarta-feira. Obrigada pela companhia. Bom dia para você. Graças a eles que nos deixaram, a gente pode continuar suave na nave. Estamos todos nessa nave terra. E parabéns para você em Santa Inês do Maranhão, Vale do Pindaré. Aniversário. Até amanhã. Barroso suspendeu o indulto para condenados, por exemplo, por corrupção e lavagem de dinheiro. E os ministros do Supremo terão que dizer se concordam com o entendimento de Barroso. Ontem o governo botou 2 ministros para criticar a decisão de Luiz Roberto Barroso. Carlos Marum, da Secretaria de Governo, disse que cabe ao presidente decidir e ameaçou retomar o mandato de deputado para pedir o impeachment do ministro Barroso. Mas disse que falava por si e não em nome do governo. Deveria voltar ao parlamento e de lá tomar essa atitude. Se você me perguntar se antes disso eu vou conversar com o presidente, eu daí devo até confessar para você que
que eu faria isso. Para o partido Rede, essa ameaça é inaceitável. É uma ameaça que se traduz em clara tentativa de intimidação a um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma das maiores ofensas que nós já tínhamos visto na nossa história republicana. Para o ministro da Justiça, Torquato Jardim, Barroso não poderia ter mudado o decreto de indulto. Se inconstitucional a opção, suspende-se. Se interpretável, que o faça conforme a Constituição. Porém, não cabe legislar em substituição. Esse decreto do indulto de Natal foi assinado em dezembro pelo presidente Michel Temer e tinha sido suspenso liminarmente ainda no ano passado pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e também criticado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que disse que era o mais generoso dos últimos 20 anos. Ela também defendeu a suspensão do decreto, que agora está suspenso em partes. Pela decisão do ministro Barroso, podem sair da cadeia os presos que cometeram crimes sem grave ameaça ou violência e que cumpriram 1/3 da pena. A condenação não pode ter sido superior a 8 anos de prisão e os corruptos não podem se beneficiar do indulto. Para Barroso, a falta de punição para criminosos de colarinho branco aumentou a prática desses delitos. O ex-presidente do Supremo, Aires Brito, disse que concorda que alguns condenados não podem ter direito ao benefício e que o Supremo pode sim mexer nas regras definidas pelo presidente da República. Indulto não é cheque em branco, não corresponde à noção antiga de poder discricionário isento de exame por outro poder. Eu acho que corrupção sistêmica no âmbito de uma organização criminosa, eu acho que essas figuras delituosas são incompatíveis com a ideia de indulto. Ainda não existe uma previsão de quando a secretaria disse que foi uma medida de emergência para garantir o tratamento e que os repasses para a Santa Casa de Ourinhos foram ampliados para receber novos pacientes. Mas a secretaria não explicou por que os pacientes precisam viajar para tão longe quando poderiam ter atendimento pertinho de casa. Nós vimos que enquanto falta de tudo para socorrer pacientes, inspetores da Anvisa gastam verbas milionárias em viagens ao exterior para fazer um trabalho questionável. Vamos conversar com Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, os gastos com saúde no Brasil, pode estar até aquém do que deve ser o necessário. Mas só que tem que saber como se gastar, como gerir isso. O que tem acontecido é que a conta sempre sobra para quem precisa mais, Pois é, Chico, e depois que a gente viu essa reportagem aí da Anvisa, é bom esclarecer o significado da sigla. É Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não é Agência Nacional de Viagens Sociedade Anônima, É bom esclarecer. E faz um bom trabalho, aliás, mas tem essa questão aí do excesso de viagens, E enquanto o inspetor da Anvisa vai de avião, a gente viu aí que pacientes têm que percorrer longas distâncias para conseguir tratamento de câncer, E assim roda esse mundo de saúde pública no Brasil, Até no estado mais rico, como a gente viu aí, tão rico quanto o cofre de viagem da Anvisa. Depois falta até um simples raio-x. Agora, pena que um leigo não entenda aí como tem que voar para o mundo, pelo mundo, para fiscalizar um aparelho alemão ou japonês, se o próprio fabricante sabe que tem um nome a zelar, que existe uma garantia, que existem testes na entrega no Brasil. Mas o leigo não tem que se meter, ainda mais em corporações que se apropriam do que seria para servir ao público. Aí sobra o seu Claudino aí que a gente mostrou, Tem que viajar quase 500 quilômetros de ida e volta para radioterapia do câncer da próstata, a dona Elaine, que precisa se acomodar numa van cheia por 400 debilitantes quilômetros diários, como se já não bastasse a radioterapia. Faltam vagas, faltam remédios. O que a gente viu em Goiânia acontece no país inteiro. E imaginem as pessoas com direito garantido pela Constituição tem que procurar defensor público, entrar na justiça para garantir um direito básico. Dinheiro não falta, o que mostram essas viagens da Anvisa. Agora eu pergunto, será que não haveria também inspetorias em tantas secretarias de direitos humanos para denunciar essas coisas?
todos pagam tantos tributos e certamente dinheiro existe. Talvez falte, né, canalizar o dinheiro para os fins do Estado. Talvez falte. Tá, se prepare para 33 graus mais tarde na capital paulista. Nós já temos 24 agora, lembrando que é uma semana, a máxima foi de 23, olha só que diferença. Então hoje 33 graus, tem muita umidade circulando na atmosfera, então veja só, nós estamos com uma frente fria lá no Uruguai, mas ela já consegue trazer, olha, calor aqui da região norte, tá? Então vem aqui esse ar bem quente junto com a umidade que está circulando, nós temos áreas de instabilidade já rondando aqui, olha só. Tá? E isso vai ganhando corpo durante o dia, tá certo? Então, se prepare. Se você está saindo de casa agora, tá vendo esse dia bonito? Mais tarde nós podemos ter chuva e pode ser chuva forte, tá, Rodrigo? Aquela chuva volumosa e que vai vir como veio anteontem, com rajadas de vento e com raios também. Pelo menos estamos com todas as condições para que isso aconteça. Que calorão aí. Pois é, e vamos ficar assim, olha, até sábado. Então, amanhã nada muda, mínima de 21, máxima de 32. Sexta-feira a gente vai ter uma pequena queda, tá, na temperatura máxima, por conta dessa frente fria que hoje está lá no Uruguai e ela vem seguindo o caminho pela região sul, vai chegar aqui amanhã. Então, na sexta a gente vai sentir essa pequena queda e no sábado o calor aí volta para os 30 graus. E o que não muda de hoje até o final de semana são aí as pancadas de chuva, chance grande aí até o final de semana. Valeu, Isa, obrigado, bom dia para você. Pra nós, até amanhã. Já para o intervalo, já a gente vai saber quem é a mulher nomeada pelo presidente americano Donald Trump para ser a nova chefe da CIA. Mais detalhes da história dela, o serviço secreto dos Estados Unidos. E também mais notícias de São Paulo, agora 8 horas e 1 minutos. O presidente americano Donald Trump demitiu ontem o secretário de Estado Rex Tillerson. Ele ficou sabendo da demissão através da rede social de Trump. É mais uma baixa num governo que vem se mostrando frágil desde o início. Com a saída de Tillerson, já são 36 demissões ou renúncias de assessores do presidente Trump desde o início do governo, média de 1 a cada 10 dias. Na semana passada, o principal conselheiro econômico da Casa Branca, Gary Cohn, deixou o cargo depois que Trump decidiu sobretaxar o aço e o alumínio importados. Quem também pediu para sair nos últimos dias foi a diretora de comunicação da Casa Branca, Hope Hicks, uma aliada de longa data do presidente. As demissões que deram mais dor de cabeça ao presidente Trump foram a do estrategista-chefe, Steve Bannon, e a do diretor do FBI, James Comey. Eles deram informações comprometedoras sobre a relação da campanha de Donald Trump com os russos nas eleições de 2016. Depois da demissão, Rex Tillerson disse que ainda tinha muita coisa a fazer a respeito com o perfil de atendimento de cada unidade. A secretaria disse ainda que já abriu processo para compra emergencial de medicamentos para normalizar a distribuição e que vai apurar todas as denúncias. É porque certamente essas autoridades não usam esse serviço de saúde que oferecem à população. Pois é, como a gente viu aí na reportagem, falta de medicamentos, de material básico, mas faltam também serviços e estruturas importantes para o paciente, como esses aqui, olha só. No interior de São Paulo, o problema são as longas distâncias que pacientes com câncer têm que percorrer para fazer o tratamento. Mesmo existindo hospitais especializados perto das cidades onde esses pacientes moram, eles precisam viajar até 400 quilômetros por dia para conseguir atendimento. Os locais são definidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Seu Claudino mora em Lucélia, no centro-oeste de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros de Presidente Prudente. No final do ano passado teve câncer de próstata, fez a cirurgia e parte do tratamento na cidade vizinha. Agora foi avisado que vai fazer a radioterapia em Ourinhos, uma viagem de quase 500 quilômetros de distância da casa dele. Ele não tem condições de se deslocar um carro todo dia para andar 230 vezes, 230 para voltar. Aí não aguenta. Seria compreensível se em Presidente Prudente não tivesse vaga para o tratamento. Mas esta clínica de radioterapia é credenciada pelo Ministério da Saúde e atende pacientes da rede pública. Tem capacidade para atender até 100 pessoas por dia.
mas apenas 70 estão sendo tratadas aqui. Elaine é auxiliar de enfermagem e mora em Marília, também no interior de São Paulo, e vive uma situação semelhante. No ano passado, descobriu um câncer de mama, fez cirurgia e iniciou a quimioterapia no hospital de Marília mesmo. Mas a fase final do tratamento, a radioterapia, ela tem que fazer em Presidente Prudente. Eu achava que eu ia fazer todo o tratamento aqui em Marília. Todos os dias, Elaine acorda de madrugada. Ela e mais 14 pacientes de Marília viajam de van quase 400 quilômetros, ida e volta até o Instituto de Radioterapia de Presidente Prudente, no extremo oeste do estado de São Paulo. É cansativo. É bastante cansativo, porque eu não durmo à noite com medo de perder hora. Quem determina onde o paciente será tratado é a Secretaria Estadual de Saúde. Passar 5 horas na estrada dentro da van é uma prova de resistência para esses pacientes. O corpo, eu acho que fica um pouco debilitado por conta da radioterapia, né? O seu psicológico não fica legal e é cansativo mesmo. Cansa mais ao tratamento ou esse percurso que a senhora tem que correr todo dia? Percurso. O tratamento, por enquanto, está indo de boa. Uma medida simples poderia resolver a situação. Os pacientes. Foi uma reação à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que impôs limites ao benefício. A primeira mulher a comandar a agência de espionagem americana tem um histórico de torturas em prisões secretas. A polêmica Gina Haspel ganhou espaço com mais uma mexida no primeiro escalão de Trump. São estes os nossos destaques. E hoje é quarta-feira, 14 de março, o Bom Dia Brasil está começando. A gente começa o Bom Dia de hoje falando das verbas milionárias gastas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com viagens internacionais. O objetivo é fiscalizar empresas estrangeiras que exportam para o Brasil. Então, o levantamento mostra, Ana Luísa, que são 14 milhões de reais por ano com passagens, hotéis, restaurantes, tudo pago pela Anvisa em viagens pela Europa, Estados Unidos, Ásia. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi em São Paulo. Bom dia, Rodrigo. Olha, é um processo caro e longo, né, para regularizar a entrada de remédios e equipamentos no país. Bom dia para você, Chico, Ana Luísa, bom dia a todos. Medicamentos e equipamentos já testados exaustivamente pelos melhores laboratórios do mundo. Além de cara, essa burocracia atrasa a chegada desse material para pacientes que correm risco de vida. Vamos ver na reportagem do Bruno Tavares, Larissa Santana e Sheila Natal. Viagens internacionais são rotina para os inspetores da Anvisa. É o trabalho deles fiscalizar as empresas estrangeiras que exportam para o Brasil. Isso custa dinheiro. 14 milhões de reais por ano com passagens e despesas pagos pela Anvisa. Também custa tempo dos inspetores. No ano passado, um deles passou 166 dias fora do Brasil, a serviço da Anvisa. Praticamente metade do ano. As viagens começaram por Alemanha e Espanha. Em fevereiro ele foi à China, voltou ao Brasil e 2 semanas depois estava na China de novo, com uma passagem pela Coreia do Sul. Em seguida vieram Singapura, Estados Unidos, Porto Rico, Bélgica e Holanda. Foram 9 países no ano. E uma conta de R$ 172.687, verba que o inspetor recebeu da Anvisa para bancar hotéis, transporte e alimentação. É a chamada diária. Ano após ano, os inspetores da Anvisa estão entre os campeões de diária do governo federal, individualmente, logo depois de fundações educacionais. Os números foram conseguidos pela TV Globo depois de um cruzamento de dados disponíveis no Portal da Transparência, site que divulga receitas e despesas do governo federal. Trevo das Missões, que liga a rodovia BR-040 à Avenida Brasil. Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas foram chamados e conseguiram parar o caminhão a cerca de 3,5 km do local do roubo. Um bandido foi preso e os outros assaltantes fugiram num carro. A PM disse que os bandidos levariam a carga para a favela Furquim Mendes, no Jardim América, zona norte do Rio. A comunidade fica bem perto do ponto onde os criminosos renderam o motorista. São cerca de 6 quilômetros de distância.
A polícia já sabe que as quadrilhas atacam os motoristas nas vias expressas perto das comunidades para facilitar a fuga. Só no primeiro mês do ano, 977 cargas foram roubadas em todo o estado. Em média, são 31 caminhões assaltados por dia. Os caminhoneiros dizem que se pudessem escolher, não fariam mais entregas aqui no Rio. Nem os motoristas daqui do Rio não gostam de carregar pro Rio. Todo dia, se não acontece com a gente, acontece com alguém que tá lá junto com a gente, que vai esperando mesmo local da gente. Toda hora a gente tá sabendo notícia, assim. Que terror, hein, que essas pessoas vivem. 8h10 agora, a Glória vai atualizar pra gente a situação em São Paulo do trânsito, transporte. Rodrigo, vamos ver um acidente que ocorreu mais cedo no viaduto Engenheiro Alberto Badra. Foi um engavetamento que teve em cima do viaduto e o pessoal que chegava da Dutra para pegar ali a Radial Leste enfrentou uma baita de uma lentidão. 4 veículos envolvidos nesse acidente. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo Globocop. Informação de que a pista está liberada e a gente vai atualizar agora no Waze como é que está a situação ali no viaduto. Ainda o trânsito muito difícil para o pessoal que sai da Dutra em direção ali à Radial Leste, tá vendo? Ó, trânsito bem complicado em direção à Radial Leste. Depois, passado o viaduto Engenheiro Alberto Badra, a situação melhora. Temos a nossa câmera, inclusive, ali na Aricanduva. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a situação, então, para o motorista na imagem, ao vivo. Aqui mostrando lentidão, então, no viaduto e lentidão também no sentido ali da rodovia Presidente Dutra, mostrando para vocês na imagem ao vivo da nossa câmera ali na Aricanduva. Teve acidente mais cedo também, que eu mostro daqui a pouquinho para vocês na Hageb Schoff. Tá bom, valeu, tá bom? Glória, Daqui obrigado. a pouco eu trago as imagens para vocês, então. A gente vai para um intervalo agora e já vamos falar do conflito do momento entre o judiciário e o executivo brasileiros, o indulto de Natal para os acusados de corrupção. Tem toda essa discussão rolando, a gente vai atualizar você. E ainda outras notícias de São Paulo, agora 8h11. Vamos agora a Brasília porque o governo reagiu à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de impedir que condenados por corrupção possam se beneficiar do indulto de Natal assinado pelo presidente Temer. Juliana, é mais um conflito entre a tortura de 2 suspeitos de terrorismo. Mais tarde, também foi acusada de mandar apagar as gravações dos interrogatórios brutais que aconteciam em uma prisão na Tailândia. Depois de anunciar a nova diretora, Trump elogiou a carreira e a experiência de Haspel. Ele disse que ela é uma pessoa extraordinária, que ele conhece muito bem. A tortura foi amplamente utilizada pela CIA depois dos atentados de 11 de setembro de 2001. A agência e o governo do presidente George W. Bush chegaram a criar um nome para as técnicas de interrogatório que incluíam, por exemplo, afogamentos para obter informações. Era o Programa de Interrogatório Intensificado, usado para lidar com suspeitos de terrorismo. Depois que o programa secreto foi revelado, os Estados Unidos reconheceram que esses métodos eram tortura mesmo. E, portanto, uma violação de tratados internacionais e dos direitos humanos. Em 2014, um comitê do Senado americano concluiu também que os interrogatórios sob tortura durante o governo Bush não revelaram nenhuma informação útil para a segurança do país. A administração Trump tem uma visão mais tolerante da tortura. O presidente já disse mais de uma vez que ela funciona. Para que Haspel se torne a primeira mulher a comandar a agência de espionagem americana, o nome dela ainda tem que ser aprovado pelo Senado. O que o Human Rights Watch pediu que não aconteça. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos disse que a nomeação de Haspel é preocupante por causa do passado de aprovação da tortura e que o governo deveria investigá-la pelas práticas abusivas e não nomeá-la. A primeira-ministra britânica, Theresa May, deve anunciar sanções econômicas e diplomáticas contra a Rússia por causa do envenenamento do ex-espião Sergei Skripal e da filha dele. Vamos voltar a Londres, então, com a Cecília. Cecília, as medidas devem ser divulgadas ainda hoje, hein? Devem sair ainda hoje, sim, Ana, porque o prazo para que a Rússia esclarecesse seu envolvimento nesse caso já terminou. A embaixada russa aqui em Londres se negou a responder ao ultimato sem antes receber para análise uma amostra do suposto veneno usado no ataque contra os dois. Agora há pouco, o governo de Vladimir Putin voltou a dizer que as acusações não têm fundamento e anunciou que vai pedir autorização para visitar a filha do ex-espião. Ela segue internada em estado grave
assim como o pai. Valeu, Cecília. Glória de volta, 8 horas e 39 minutos. Diga lá, Glória. Atualizando a situação do transporte coletivo, viu, Rodrigo? Destaque para a linha 2 verde do metrô, porque até agora há pouco estava cheio de problema por lá. Aqui aparece operação normal, mas na verdade está normalizando. Teve falha no sistema de portas de um trem na estação Tamanduateí da linha 2 verde, sentido Vila Madalena. Por causa disso, a linha 33 graus, 34 em Cuiabá e 35 no Rio de Janeiro. Ou seja, como está bem quente, né, com todo esse calor, mais a umidade que está circulando, né? Olha só, a circulação aqui das áreas de instabilidade que vão do Nordeste, passam pelo Norte e estão vindo aqui pelo Centro-Oeste e vão chegar no Sul e no Sudeste também. Essas áreas de instabilidade, essas nuvens de chuva já provocaram mais cedo, em 2 horas apenas, 40 milímetros em Vilhena, Rondônia, e 20 em Timóteo, Minas Gerais. Então não se engane, mesmo com o sol que está fazendo nessa manhã, se ainda não está chovendo na sua cidade, mais tarde pode chover do Amapá até o Rio Grande do Sul. As áreas em verde escuro, a gente vai ter menos sol, ou seja, mais nuvens no céu. Só 3 áreas hoje com tempo firme. Do norte do Amazonas, Roraima, parte do Pará, do interior do Rio Grande do Norte até o norte de Sergipe e do Espírito Santo, pegando parte do Rio e Minas. Só que, gente, está tão instável a atmosfera que nada impede, tá, que essas nuvens aqui de Minas também não desgarrem, não provoquem pancadas de chuva aqui no Espírito Santo e no Rio também. Agora, de toda essa chuva, a mais volumosa vai ser aqui, olha, Mato Grosso, Tocantins e na Bahia. Atenção, Salvador, como em um dia choveu metade do que normalmente chove, né, no mês inteiro, hoje pode chover mais, o risco para novos deslizamentos é muito alto e a chuva continua até o final de semana. Para encerrar, é importante você saber que amanhã tem previsão de temporais na região sul. A frente fria vai avançar pela região, provocando chuva volumosa, raios e ventania, e vai trazer uma mudança bem forte aqui para São Paulo, Chico e Ana, com mais temporais amanhã. Mas aí já está todo mundo avisado. Tá certo. Obrigada, Isabela. Bom dia para você. Para nós, obrigada. E a seguir, a polícia liberta um motorista feito refém durante um roubo de carga no Rio. Quem é a primeira mulher escolhida para chefiar a agência de espionagem americana envolvida em polêmicas e acusada de tortura? E a fábrica de dinheiro falso em São Paulo. Eram reais, dólares e euros feitos dentro de casa e até com marca d'água. Agora, 8 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Em São Paulo, a polícia prendeu 2 pessoas que falsificavam dinheiro em casa. Os policiais encontraram mais de 3,5 milhões de reais, além de dólares e euros também. Rodrigo, as notas falsas eram parecidíssimas com as verdadeiras, hein? Olha, os repórteres que tiveram contato aí com esse dinheiro falso disseram que é muito difícil identificar a diferença, viu? As notas tinham até um falso filete de microfilme e marca d'água. Essa casa simples no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo, escondia uma fábrica de dinheiro falsificado. Na sala, em vez dos móveis, máquinas impressoras, papel e tinta. Material é a chamada diária. Ano após ano, os inspetores da Anvisa estão entre os campeões de diária do governo federal, individualmente, logo depois de fundações educacionais. Os números foram conseguidos pela TV Globo depois de um cruzamento de dados disponíveis no Portal da Transparência, site que divulga receitas e despesas do governo federal, e em edições do Diário Oficial da União. Mas por que a Anvisa gasta tanto dinheiro e tanta mão de obra? É para emitir o certificado de boas práticas, um selo que garante que empresas estrangeiras seguem as normas e os padrões brasileiros. Mas enviar inspetores a cada empresa demora. E custa também o tempo dos fabricantes. Se o produto deles for um remédio, a espera é de alguns meses. Agora, se for um equipamento, como esse ultrassom, a fila chega a 2 anos e 8 meses, porque existem vários lançamentos nessa área. A própria Anvisa reconheceu que esse processo precisa mudar e já criou um novo modelo, pelo menos para fiscalizar equipamentos médicos. Em vez de enviar seus próprios fiscais a outros países, a Anvisa vai usar a análise de inspetores locais, de autoridades de saúde estrangeiras, que tenham visitado os fabricantes. A parceria já foi firmada com Austrália, Canadá, China, Estados Unidos, Japão, Rússia, Singapura e Comunidade Europeia.
todas as autoridades regulatórias do mundo inteiro estão buscando novos mecanismos de uma maior confiança, de reconhecimento entre auditorias feitas por uma autoridade serem utilizadas por outra, exatamente para reduzir custos e pessoal que fica indisponível para outras ações quando está realizando aquela inspeção. Mas o novo modelo enfrenta a resistência dos próprios inspetores. O Sindicato dos Servidores de Agências de Regulação afirma que a aprovação por um inspetor estrangeiro é perigosa. Tem consequências de aumentar o risco à saúde da população brasileira. Trata-se de considerar documentos produzidos por outros países que não necessariamente utilizam os mesmos critérios da própria norma brasileira. A Anvisa diz que as análises estrangeiras são seguras e sem custo para o Brasil. O tempo que fabricantes de equipamentos passam na fila da Anvisa pode cair de 2 anos e 8 meses para 6 meses. A Anvisa estima que cortará 80% dos gastos com viagens internacionais. Mesmo assim, diz que ainda vai bancar inspeções fora do Brasil para analisar fabricantes de remédios e investigar denúncias. Os gastos milionários da Anvisa e o tempo perdido têm impacto direto na vida dos pacientes. Para eles, a espera por remédios ou medicamentos pode custar dias de vida. Levariam a carga para a favela Furquim Mendes, no Jardim América, zona norte do Rio. A comunidade fica bem perto do ponto onde os criminosos renderam o motorista. São cerca de 6 quilômetros de distância. A polícia já sabe que as quadrilhas atacam os motoristas nas vias expressas perto das comunidades para facilitar a fuga. Só no primeiro mês do ano, 977 cargas foram roubadas em todo o estado. Em média, são 31 caminhões assaltados por dia. Os caminhoneiros dizem que se pudessem escolher, não fariam mais entregas aqui no Rio. Nem os motoristas daqui do Rio não gostam de carregar pro Rio. Todo dia, se não acontece com a gente, acontece com alguém que tá lá junto com a gente, que vai esperando no mesmo local da gente. Toda hora a gente tá sabendo notícia, assim. Que terror, hein, que essas pessoas vivem. 8h10 agora, a Glória vai atualizar pra gente a situação em São Paulo do trânsito, do transporte. Rodrigo, vamos ver um acidente que ocorreu mais cedo no viaduto Engenheiro Alberto Badra. Foi um engavetamento que teve em cima do viaduto e o pessoal que chegava da Dutra para pegar ali a Radial Leste enfrentou uma baita de uma lentidão. 4 veículos envolvidos nesse acidente. Essas imagens foram feitas mais cedo pelo Globocop. Informação de que a pista está liberada e a gente vai atualizar agora no Waze como é que está a situação ali no viaduto. Ainda o trânsito muito difícil para o pessoal que sai da Dutra em direção ali à Radial Leste, tá vendo? Ó, trânsito bem complicado em direção à Radial Leste. Depois, passado o viaduto Engenheiro Alberto Badra, a situação melhora. Temos a nossa câmera, inclusive, ali na Aricanduva. Vamos dar uma olhadinha como é que tá a situação, então, para o motorista na imagem, ao vivo. Aqui mostrando lentidão, então, no viaduto e lentidão também no sentido ali da rodovia Presidente Dutra, mostrando para vocês na imagem ao vivo da nossa câmera ali na Aricanduva. Teve acidente mais cedo também, que eu mostro daqui a pouquinho para vocês na Hageb Schoff. Tá bom, valeu, tá bom? Glória, Daqui obrigado. a pouco eu trago as imagens para vocês, então. A gente vai para um intervalo agora e já vamos falar do conflito do momento entre o judiciário e o executivo brasileiros, o indulto de Natal para os acusados de corrupção. Tem toda essa discussão rolando, a gente vai atualizar você. E ainda outras notícias de São Paulo, agora 8h11. Vamos agora a Brasília porque o governo reagiu à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de impedir que condenados por corrupção possam se beneficiar do indulto de Natal assinado pelo presidente Temer. Juliana, é mais um conflito entre executivo e judiciário. Ana Luísa, um dos ministros do governo Temer, Carlos Marum, da Secretaria de Governo, foi escalado para atacar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro da Justiça também criticou a decisão. E a Advocacia Geral da União pediu para a presidente do Supremo Tribunal Federal que dê prioridade ao julgamento no plenário. Sim, roda esse mundo de saúde pública no Brasil, né? Até no estado mais rico, como a gente viu aí. Tão rico quanto o cofre de viagem da Anvisa. Depois falta até um simples raio-x.
Agora, pena que um leigo não entenda aí como tem que voar para o mundo, né, pelo mundo, para fiscalizar um aparelho alemão ou japonês, se o próprio fabricante sabe que tem um nome a zelar, que existe uma garantia, que existem testes na entrega no Brasil. Mas o leigo não tem que se meter, ainda mais em corporações que se apropriam do que seria para servir ao público. Aí sobra o seu Claudino aí que a gente mostrou, né? Tem que viajar quase 500 quilômetros de ida e volta para radioterapia do câncer da próstata, dona Elaine, que precisa se acomodar numa van cheia por 400 debilitantes quilômetros diários, como se já não bastasse a radioterapia. Faltam vagas, faltam remédios. O que a gente viu em Goiânia acontece no país inteiro. E imaginem as pessoas com direito garantido pela Constituição tem que procurar defensor público, entrar na justiça para garantir um direito básico. Dinheiro não falta, né? O que mostram essas viagens da Anvisa, né? Agora eu pergunto, será que não haveria também inspetorias em tantas secretarias de direitos humanos para denunciar essas coisas, né? Todos pagam tantos tributos e certamente dinheiro existe. Talvez falte, né, canalizar o dinheiro para os fins do Estado. Talvez falte, como a Ana Luísa acabou de lembrar, gestão. Falte mais gerenciar os serviços públicos. Mas se for de gerência, de gestão, né, de capacidade, de preparo, né, falta isso e não falta dinheiro, falta gestão, aí fica mais complicado. Porque aí, ó, vem de longe, vem lá dos bancos das salas de aula. Ana e Chico? Obrigada, Alexandre. E o presidente do MDB e líder do governo, Romero Jucá, virou réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por isso a gente volta a Brasília agora para falar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. A primeira denúncia recebida com base na delação premiada de executivos da Odebrecht. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Um dos ex-executivos da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que o senador Romero Jucá recebeu R$150 mil de propina em troca de ajuda para a Odebrecht na tramitação de medidas provisórias de interesse da empreiteira. Foi uma decisão por unanimidade. A primeira turma do Supremo aceitou a denúncia e decidiu tornar Romero Jucá réu por corrupção e lavagem de dinheiro. O senador do MDB é acusado... Brasília agora para falar com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. A primeira denúncia recebida com base na delação premiada de executivos da Odebrecht. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Um dos ex-executivos da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, disse que o senador Romero Jucá recebeu R$150 mil de propina em troca de ajuda para a Odebrecht na tramitação de medidas provisórias de interesse da empreiteira. Foi uma decisão por unanimidade. A primeira turma do Supremo aceitou a denúncia e decidiu tornar Romero Jucá réu por corrupção e lavagem de dinheiro. O senador do MDB é acusado de pedir à Odebrecht R$150 mil em propina. O dinheiro seria para a campanha do filho dele, Rodrigo, em 2014, quando foi candidato a vice-governador de Roraima. O ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirmou em delação premiada que a doação foi feita ao diretório do MDB. Em troca, a empreiteira esperava ajuda de Jucá durante a tramitação de medidas provisórias no Congresso. A gente entregava as notas técnicas, né, e fazia essa discussão, e a partir das notas técnicas eram geradas emendas. Eu me lembro na época que o senador Romero Jucá tinha a ideia de ser o relator dessa matéria, acabou não sendo, mas ele foi presidente da comissão mista que analisava a matéria no Congresso Nacional. O relator da ação no Supremo, ministro Marco Aurélio Mello, defendeu a investigação. Observem não haver dúvidas sobre a atuação parlamentar do denunciado na tramitação das medidas provisórias mencionadas na inicial. É ponto incontroverso ainda a realização de reuniões entre o congressista na condição de líder do governo e de presidente da comissão mista e o delator,
antes e durante o período no qual se deu o processo legislativo referente às citadas medidas. No momento em que a primeira turma julgava a denúncia, Romero Jucá estava discursando no Senado. Ele nega as acusações e, ao saber que tinha virado réu, reafirmou que todas as doações para a campanha do filho foram legais. Eu estou tranquilo, vou responder tudo, provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. Os próximos passos serão a coleta de provas e os depoimentos de testemunhas e do senador. Aqui no Supremo, Jucá também é alvo de mais 12 inquéritos, 3 deles já com denúncia. São casos relacionados às operações Lava Jato e Zelotes e também um processo por